Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazei-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e a matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto da casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós te agradecemos mais uma vez nesse dia, e agora especialmente pela tua palavra que alimenta o nosso coração, e que, ó Deus, nos anima a confiar no Senhor.
Então somente te pedimos nesta hora que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos ensine a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Uma mãe em Sarepta, este é o título da mensagem nesta manhã. Todos a conhecem como a viúva de Sarepta, mas antes de ser viúva em Sarepta, ela era mãe em Sarepta. E essa história da mãe de Sarepta é uma história sobre a provisão de Deus em tempos de crise. Então, nesta manhã eu quero refletir com vocês sobre a mãe de Sarepta, uma história sobre a provisão de Deus em tempos de crise. Para te contextualizar a essa história, permita-me contar a vocês alguns fatos. E esses fatos estão muito conectados com o que nós estamos passando. Uma grande e terrível crise em Israel, por volta do ano 860 antes de Cristo. O motivo não era tão diferente do motivo da crise que passamos nesses dias. Os dias em que nós estamos são dias em que nós estamos percebendo a fragilidade dos lugares aonde nós depositamos por tantos anos, por tantas décadas ou séculos a nossa confiança. Nós que somos cristãos sabemos muito bem que a nossa confiança deve estar em Deus. Toda mãe crente sabe que a nossa confiança deve estar em Deus. Mas a crise que vivemos hoje é uma crise que tem tantos aspectos, mas um deles, interessantíssimo, é que toda a segurança que a nossa tecnologia, que a nossa ciência, que todos os avanços nossos possibilitaram a nossa vida, inclusive nos dando conforto, inclusive nos dando conectividade, inclusive nos dando tantas coisas práticas e tantas coisas boas nesse tempo, nenhuma dessas tecnologias, nenhuma delas é eficiente contra uma doença que trancou a todos nós há mais de um ano em nossas casas, que encerrou muitas relações comerciais, que afastou mães de seus filhos, porque nem sequer podem receber seus filhos em casas, porque não há remédio, a vacina demorou tanto para chegar, e também nós não sabemos qual o grau de assertividade e de garantias que podemos ter com vacinas que têm aparentemente sucesso de 50%, 60%, 70%, 80%, depende da idade, depende da condição da pessoa. Portanto, um ambiente extremamente inseguro, em que o medo afastou filhos de mães e mães de seus filhos. Trouxe crise, trouxe fome, trouxe tristeza, trouxe algo terrível para a nossa época, para a nossa história, num mundo tão civilizado, aparentemente, tão evoluído, tão atualizado, tão conectado, tão cheio de ciência, tão cheio de tecnologia, ao ponto de que muitas pessoas quase que adoram toda essa ciência e cultuam a toda essa tecnologia. Parece que tudo isso estava tentando de alguma maneira substituir Deus na vida das pessoas. Nesse contexto, Deus permite passarmos por uma grande crise, uma grande e terrível crise. E por causa disso eu posso conectar cada um de vocês, nós todos, ao contexto de Israel, desse período entre 874 a 853 a.C. E o que estava acontecendo nesse período, especialmente na história de Israel? Nesse período, passou a reinar em Israel um rei chamado Acabe. E Acabe se casou com uma mulher lá de Sidom, chamada Jezabel. Em Sidom, eles adoravam a Baal. E Jezabel convence a Acabe a adorar e aceitar Baal como uma entidade, como um Deus para Israel. E Acabe começa, junto com a sua esposa, uma campanha para divinizar a Baal como o Deus de Israel. E veja que absurdo, Israel era o povo do Deus vivo, o povo de Yahvé, o povo do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, o povo que foi governado desde o seu princípio, desde o seu nascimento,
lá na nação dos hebreus, quando estavam ainda peregrinos fora da terra prometida, vivendo como escravos no Egito, Deus, o Deus de Israel, sempre esteve presente, sempre sustentou, sempre livrou, sempre guardou, e agora um rei em Israel decide trazer uma nova deidade para Israel, e diferente do verdadeiro Deus, o Deus Yahvé, agora um falso Deus, um Deus inexistente, um Deus pagão, um Deus que só existe na mente dos homens. E influenciado por sua mulher, ele agora tenta, dentro de Israel, fazer com que as pessoas adorem a Baal. E esse período então foi um período de terrível crise, porque Deus, que ama o seu povo e que não abandona o seu povo, ele vai mostrar que Baal não é Deus. E esse confronto de autoridade, onde Deus impõe a sua existência, impõe a sua verdade, impõe-se como Senhor de Israel, Deus tem que destruir, e a história mostra isso, aquela ideia da divindade de Baal. E como é que Deus faz isso? Deus faz isso através do seu profeta que está ali, Elias, e Elias é levantado por Deus naquele tempo para mostrar quem é o verdadeiro Deus. Curiosamente, Baal era conhecido desde Sidom como o Deus das tempestades, dos relâmpagos, dos trovões, o Deus da chuva. Esse era Baal. E então Deus manda Elias ir até Acabe e dizer para Acabe o seguinte: o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus dessa nação, mandou dizer a você que nos próximos anos não cairá uma gota de água do céu, não haverá chuva, nem sequer orvalho vai cair sobre a terra. A ideia aqui é, se Baal é o Deus dos relâmpagos e da chuva, então Deus manda avisar para Acabe: ok, você quer confiar em Baal? Pois eu aviso, eu sou o Senhor, sobre a chuva, sobre os relâmpagos e sobre os trovões, sobre o orvalho que cai, e eu aviso a você, não vai chover. E a história nós já conhecemos, porque a partir desse aviso de Elias, se passam 3 anos sem cair nem sequer uma gota de orvalho sobre o povo de Israel e sobre todos os seus vizinhos, sobre todas aquelas terras da Palestina, para mostrar que Baal não é Deus e que o verdadeiro Deus não aceita ter a sua glória dividida com falsos deuses, com nenhuma outra ideia de divindade que possa ter vindo do imaginário humano. No meio dessa disputa, o que passa a acontecer é que, por causa da ausência de chuva, as plantações elas não produzem, a terra fica empobrecida, os riachos secam, e durante todo aquele período se dá um grande período de fome, uma crise terrível. Não havia comida, não havia nada para alimentar as pessoas. Um exemplo: toda a farinha da Palestina, farinha de trigo, e todo o azeite da Palestina vinha, na sua grande maioria, de Israel. Israel produzia esses grãos, Israel produzia esse azeite que era inclusive exportado daquela região, e através do Mediterrâneo, para as nações vizinhas. Quando Israel passa por essa seca, acabam as provisões de trigo e de azeite, que é a base da alimentação do povo da Palestina. Tudo isso acaba. E a fome se estende de Israel por todos os arredores de Israel, por todas as terras da Palestina. Nesse período de muita fome, o rei Acabe junto com Jezabel começam a perseguir Elias e querem a cabeça de Elias. Por causa disso, Deus diz para Elias: Elias, vá morar lá em Querite. Querite era um riacho próximo ao Jordão. As águas que desciam do Monte Hermon, ela formava vários desses riachos, porque tudo que era congelado, o orvalho congelado lá no alto do Hermon, ele descongelava e ele descia e formava essas torrentes, esses riachos nos vales. E havia um vale chamado Vale de Querite, e nesse vale, que desembocava lá no Rio Jordão, nesse vale Elias foi morar num lugar inóspito. Não havia casa, não havia povoado, não havia fazendas, não havia nada ali. Elias foi morar naquele lugar entre rochas, próximo àquela providência de água, e Deus disse: e você será alimentado por pássaros. E num primeiro momento é exatamente isso que acontece. Elias vai para aquele lugar ermo, fica lá sozinho,
e ele bebe da água daquele riacho, e Deus o alimenta, fazendo com que os pássaros trouxessem comida para ele na hora do almoço e à tardezinha, antes de escurecer. E ele ficou algum tempo ali. Não foi muito, porque se você imaginar que a profecia dizia que não ia chover mais e que não cairia mais orvalho, em poucos dias tudo aquilo que estava acumulado de gelo iria acabar. Acabando o gelo do alto do monte, acabava também a água do ribeiro. E foi o que aconteceu. Quando acabou essa água do ribeiro, Deus diz para Elias: Elias, vá para Sarepta. E aí nós vamos entender essa história e ver quanta coisa interessante tem aqui. Aonde ficava Sarepta? Sarepta era uma cidade portuária que ficava entre Tiro e Sidom. Essas três cidades, Tiro, Sarepta e Sidom, elas são cidades que fazem margem ao Mediterrâneo, ao mar Mediterrâneo. Elas estão, imagine que Palestina está aqui no meio, e na direção que eu estou aqui, do lado esquerdo da Palestina, você tem o mar Mediterrâneo, e essas cidades eram cidades que estavam ali às margens do mar Mediterrâneo. Sarepta era uma cidade portuária de onde saía principalmente azeite que era produzido na Palestina e era através do mar Mediterrâneo comercializado com outras nações. Essa cidade, junto com Tiro e Sidom, fazia parte do Império Fenício. E nesta região, especialmente nessa região, para que você entenda o que significa ir a Sarepta, e para que você entenda como era esse povo, você só precisa de uma informação, e eu já inclusive dei. Jezabel é conhecida como a mulher mais terrível e diabólica de toda a Bíblia. Eu só preciso dizer para você uma coisa, que Sarepta era Jezabel era filha do rei de Sidom. E aí você já imagina como era Sidom, Tiro e Sarepta. E aí Deus chega para Elias e diz para Elias algo no mínimo curioso. Deus diz para Elias: Elias, acabou a água do riacho, agora eu quero que você vá para outro lugar. Você vai para Sarepta. Imagine Elias ouvindo isso. Sarepta é a terra de onde veio Jezabel. Se ela está colocando todo esse estado, todo esse país em desgraça, imagine viver no meio do povo que gerou essa mulher. Mas vamos lá. Deus disse para Elias: vá para Sarepta. E aí Deus dá mais uma informação curiosa. Eu disse: quando você chegar lá, tem uma viúva lá que eu ordenei cuidar de você. Pensa só, você está numa época de crise, não tem água, não tem farinha, não tem azeite para ninguém, inclusive para as pessoas ricas, e aí Deus te manda ir para o pior lugar do mundo para pedir socorro, para viver sendo sustentado por uma mulher, o que já seria, para a cultura daquele tempo, já seria gravíssima. Mas além de tudo, era uma mulher viúva. O que se sabe sobre as viúvas, e nós encontramos isso em toda a Bíblia, eram mulheres sem nenhum tipo de herança, porque as viúvas nessa cultura do mundo antigo, elas não tinham direito à herança. Eram mulheres sem herança dos seus esposos, viviam uma vida extremamente humilde, e elas só tinham garantia de sustento por causa dos códigos de Hammurabi e de Ur-Mano. E esses códigos de Ur-Namo e de Hammurabi, eles determinavam, aliás, que os governadores, os reis, os líderes de povoados, eles deveriam zelar pelo direito à sobrevivência das viúvas. Portanto, era lei em qualquer região, não apenas em Israel, mas naqueles povos fenícios, todos os povos da Mesopotâmia, todos os povos sírios e assírios que havia ao redor, no Egito, era lei que as viúvas, elas podiam acessar qualquer plantação e colher espigas para o seu consumo e dos seus filhos. Elas podiam pegar lenha em qualquer lugar, e tudo que era para a sua subsistência elas podiam fazer, mas era sempre muito pouco, era algo que pudesse ser carregado na mão. Então não é uma fonte abundante de alimento. Deus diz para Elias: Elias, você vai para Sarepta, e chegando em Sarepta tem uma viúva lá que eu ordenei que ela cuidasse de você, e é com ela que você vai ficar os próximos anos, porque foram anos, né? Lembra que a seca foram 3 anos. Os primeiros meses ele fica em Querite, e depois ele vai ficar até o final dessa seca lá na casa da viúva em Sarepta. E Elias então faz isso, ele vai àquela região para encontrar-se com essa mulher. Veja, essa história que eu introduzi e esse contexto que eu trouxe para vocês é o contexto da crise de Israel nesse período, 800 anos antes de Cristo, e uma crise muito parecida com a nossa.
quando os homens estavam tentando dar culto para algo que não é verdadeiramente Deus, Deus se impôs, mostrando para o povo que Ele é o verdadeiro Senhor, naquele caso lá sobre a chuva, Ele é o Senhor sobre os ventos, sobre os trovões. E enquanto o povo não entendesse de onde vinha o governo sobre a terra e quem era o verdadeiro Deus, Deus os permitiu ficar sucumbidos naquela crise terrível. Mas no meio daquela crise terrível, Deus sustentou aqueles que Ele ama, aqueles que o reconhecem como Deus, e Deus provisionou para a vida deles o sustento que eles precisam. E nessa história então nós vamos observar alguns princípios espirituais para a nossa vida, e nós vamos aprender nessa história da mãe de Sarepta, porque essa história é uma história sobre a provisão de Deus em tempos de crise, tanto para ela, quanto também para a vida do profeta Elias. Elias chega então na cidade, e ao chegar lá, ele encontra do lado de fora da cidade, próximo aos portões da cidade, uma senhora, que com certeza era uma viúva, senão ela não estaria ali pegando lenha, ela estaria dentro de sua casa, mas ela estava ali recolhendo alguns cavacos, o texto diz, são pequenos gravetos, nem era lenha grande, pequenos gravetos. E quando Elias chega próximo a essa mulher, ele entende que era essa que Deus tinha designado para cuidar dele. Então ele se dirige à mulher, e é interessante que ele não diz de cara tudo que ele precisa, porque eu imagino o quão constrangedor deveria ser isso. Ele, um viajante, chegando ali naquela cidade, sabendo para o que ele via, sabendo que ele ia chegar ali e seria sustentado por uma viúva que possivelmente estava passando muita necessidade. Então ele se dirige àquela mulher e fala assim: olha, você pode ir buscar para mim um pouco de água, eu preciso me dessedentar, eu estou com sede. E a mulher imediatamente, sem questionar, provavelmente porque Deus havia falado com ela de alguma maneira, ela não é uma fiel, ela não é alguém que segue o Deus de Israel, porque no texto nós lemos que ela faz referência mais de uma vez ao Deus de Elias, ao seu Deus. Não era o Deus dela, era o Deus dele, mas de alguma maneira Deus tinha falado com aquela mulher que ela deveria zelar, cuidar da vida de Elias, e Deus tinha dito com Elias, para Elias, que ela iria cuidar dele. Então Elias pede água, e quando ela sai para buscar água, Elias fala: mais uma coisinha. E ela para e olha, e aí Elias diz: junto com a água, traz para mim um pedaço de pão na sua mão. Ou seja, se é um pedaço de pão na sua mão, era um pequeno bolinho de pão, alguma coisa que pudesse ser carregada numa mão, uma mão com água e outra mão com pão. E a resposta que ela dá é uma resposta extremamente dramática. É uma resposta que toca o nosso coração, porque ela diz assim: ok, eu vou trazer pão para você, só que eu estou indo agora para casa, inclusive estou levando esses 2 cavacos de madeira, ou seja, é muito pouco, então provavelmente o que ela iria fazer era algo muito pequeno, era algo residual. Ela disse: eu tenho um pouquinho de farinha e eu tenho um pouquinho de azeite, e quando você chegou aqui, eu estava pegando 2 cavacos de madeira para fazer um bolinho, um pequeno pedaço de pão, que eu vou comer com meu filho, e depois disso nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada para comer. E aí Elias diz: pois bem, então faça o seguinte, você vai, faz o que você tinha para fazer, mas antes de comer o seu pão junto com o seu filho, você traz o pão para mim. Esse pão aí que você ia fazer, você vai fazer e vai trazer para mim. Imagine que situação. E aí ele acrescenta e diz para ela: e pode confiar, porque não vai faltar nem farinha, nem azeite na sua casa. Ok, foi o que ele disse. Um estranho que apareceu na porta dela e disse essas coisas: dá a comida que salvaria a vida sua e do seu filho hoje, e depois vocês morreriam, mas dá essa comida para mim, eu vou comer, e Deus não vai deixar faltar para vocês. O que você faria? As mães que estão nesta manhã acompanhando essa mensagem, o que você faria? A viúva, que é a nossa mãe aqui de Sarepta, ela foi à sua casa, ela preparou o pão e ela trouxe aquele bocado para alimentar o profeta Elias. Trouxe água e trouxe pão e voltou para casa. E o texto diz que daquele dia em diante nunca faltou farinha e nunca faltou azeite, porque de uma forma miraculosa os recipientes daquela casa, daquela mulher, permaneceram cheios durante todo aquele período de fome. E Elias permaneceu morando ali com ela, acompanhando-a, vivendo ali sob os cuidados da viúva e do seu filho.
daquela mãe e do seu filho. Até que num dado momento da história, algo ainda muito mais dramático do que a crise de alimento, a crise financeira, aconteceu naquela casa. O menino ficou doente. E quando o menino ficou doente e o desespero tomou conta, aquela mãe, ela teve a tristeza de ver o seu filho morrer. E quando o seu filho morre, ela se volta para Elias e diz para Elias: você veio aqui em nome de Deus para quê? Deus te revelou o meu passado, a minha iniquidade do passado, e você veio agora trazer o castigo de Deus porque o meu filho morreu. E Elias disse: não, de jeito nenhum. E Elias toma o corpo do menino, leva para o seu quarto, e Elias 3 vezes ora ao Senhor e se estende por sobre o corpo do menino, pedindo ao Senhor que o Senhor faça com que a alma daquele menino voltasse ao corpo. E no final da história, essa mãe recebeu seu filho de volta, porque Deus fez esse milagre. E esse é o primeiro milagre de ressurreição que acontece na Bíblia. Deus faz ressurgir o filho daquela mãe de Sarepta, através das orações de Elias, e traz vida para aquela causa. Mas o milagre mais extraordinário, ele acontece no último versículo, no verso 24. E depois de toda essa experiência, daqueles anos passando ali, 100% sendo cuidados e provisionados por Deus, quando chega no final daquela experiência toda, aquela mulher declara: eu sei, eu acredito nisso, agora eu conheço que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Isso é uma declaração e uma confissão de fé. Em todo o Antigo Testamento, não há uma ordem de evangelização para as nações. Mas em algumas circunstâncias no Antigo Testamento, Deus tira alguém da nação, do povo de Deus, e leva até um estrangeiro, para que esse estrangeiro possa crer. E essa é uma dessas situações. Deus levou graça salvadora para a vida daquela mãe e para o seu filho. E através daquela crise, Deus não apenas sustentou as necessidades físicas, Deus não apenas devolveu vida a alguém que estava morto, mas principalmente, Deus deu vida espiritual para quem estava morto espiritualmente, porque Deus fez com que essa mulher cresce. Aquele não era mais o Deus de Elias, mas era o Deus dela, porque eu creio que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Ou seja, eu sei quem é o verdadeiro Deus, não é Baal, é o seu Deus, é o meu Deus, é o Deus de toda a verdade, de todo o poder. Essa é a história que você talvez já ouviu ou já leu outras vezes, a história da mãe de Sarepta. E por que essa história então é uma história de provisão de Deus em tempos de crise? Primeiro, quero que você considere, quando aquela mulher estava passando fome no seu país, por consequência daquilo que Deus estava fazendo em Israel, ela no último dia de alimento, imagine como ela acordou naquele dia. Como ela estava se sentindo naquele dia, sabendo que só havia um bocadinho de farinha, um bocadinho de azeite, que ela faria comida para o seu filho e para ela, e que depois os dois morreriam de fome. Como ela estava se sentindo? Será que ela conseguia imaginar que o Deus, Criador do universo, estava movendo alguém lá de Israel para vir até a casa dela? Para ser uma fonte de Deus, de provisão para a vida dela? Nem sempre a gente consegue imaginar o que Deus está fazendo, muitas vezes muito longe de nós, mas que vai afetar a nossa vida. E o primeiro princípio espiritual que nós aprendemos aqui é que Deus envia socorro mesmo quando nem sequer esperamos ou imaginamos o que Deus está fazendo. Quantas mães nesta manhã estão em suas casas pensando, sofrendo com as crises e tentando colocar um sorriso no rosto quando recebe o feliz Dia das Mães por parte dos seus filhos, e é feliz para o filho que está homenageando, mas a mãe lá por dentro, que sabe das circunstâncias, sabe das condições, sabe dos problemas, ela está tentando pôr um sorriso no rosto, porque talvez ela está lidando ali com o restinho da farinha, com o restinho do azeite, pedindo um socorro que ela não sabe se virá. Deixa eu dizer algo para vocês, queridas mães e queridos irmãos, nessa manhã. Deus sabe do que eu preciso, e antes mesmo que eu clame ao Senhor, Deus já deslocou o socorro para mim e para a sua vida de algum lugar.
E eu gostaria de compartilhar com você esse princípio espiritual para que você creia nisso. A palavra de Deus diz que o Senhor é o Senhor do nosso sustento, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Ou seja, significa que enquanto você está encarando a sua crise, passando por ela, e a gente não consegue nem olhar do lado de lá, além da crise, a gente só consegue ficar com os olhos fixados na crise, enquanto você está olhando, encarando e lutando com a sua crise, Deus está demovendo, Deus está mandando o socorro de algum lugar que você nem imagina. E eu sei que aquelas irmãs que são mães e mães de fé já passaram por isso, porque é assim que Deus faz. Deus move o mundo para socorrer os seus filhos, e foi isso que Deus fez. Antes que você tomasse conhecimento sobre esta mãe em Sarepta, você já soube que Deus mandou que Elias saísse do riacho de Querite e fosse para Sarepta, porque lá uma viúva estaria esperando para que ele fosse sustentado por ela. E aqui nós vemos como Deus faz as coisas de uma forma tão extraordinária. Deus diz para Elias: você vai lá, mas você vai ser sustentado por ela. Ou seja, Deus já estava provendo não apenas o socorro para a viúva, mas Deus estava provendo também o socorro para Elias, e Deus estava fazendo isso de tal maneira que Elias estava indo lá para ajudar aquela mulher, e aquela mulher estava prestes a ajudar Elias, mas no final das contas, era Deus que estava ajudando a ambos. Esse é o nosso Deus. Deus transforma as nossas crises em socorro para a crise das outras pessoas. Esse é o segundo princípio espiritual. Deus envia socorro quando nós nem imaginamos que nós temos esse socorro que Deus está enviando. Quando a gente nem sequer imagina e nem sequer ainda está pedindo, Deus já está enviando socorro. Confie no Senhor, confia, porque Deus sabe. Mas além disso, Deus usa as nossas vidas para que a gente seja o socorro de gente que, como nós falamos no ponto anterior, de gente que nem pediu ainda, mas Deus vai socorrer. Isso significa que eu não preciso ter muito para ser o socorro na vida de alguém. Isso significa que eu não preciso ser forte para ser o socorro de Deus na vida de outra pessoa. Isso significa tão somente que eu devo estar pronto a obedecer a direção de Deus para que eu possa ser um instrumento na vida dele para socorrer. Imagina, duas pessoas que não tinham condição de socorrer uma a outra. Elias não podia socorrê-la, ele era um fugitivo, ele não tinha salário, ele não tinha mantimentos, ele não tinha nada, mas Deus o usou para ser o socorro da viúva. Aquela viúva tinha comida apenas para um dia, para ela e para o seu filho, mas Deus a usou para ser o socorro dele. Eu não sei o que você tem na sua casa hoje, mas eu tenho a mais absoluta certeza de que se Deus usou aquela mãe lá em Sarepta para ser socorro de Elias, e se Deus usou Elias para ser o socorro daquela viúva, eu tenho certeza absoluta que Deus pode nos usar para ser o socorro de muita gente, talvez ainda hoje. E a gente precisa entender isso. Essa história é uma história sobre provisão de Deus em tempos de crise. E se é a história da provisão de Deus em tempos de crise, pare de olhar para o balde. O Atmani falava isso. A gente tem a mania de ficar olhando para o balde, quando nós devemos olhar para a fonte que enche o balde. E a gente normalmente olha para Elias e diz: mas o que esse homem tem para oferecer? A gente olha para a viúva e diz: o que essa viúva tem para oferecer? Como a gente olha para as pessoas ao nosso redor, e especialmente quando estamos necessitados, a gente imagina: o que alguém pode me ajudar? A minha família não tem ninguém que pode me socorrer, entre os meus amigos todos estão passando por crise, quem pode nos socorrer nessa hora? Pare de olhar para o balde e olhe para a fonte, porque Deus pode usar qualquer pessoa para te socorrer, porque nós não passamos de instrumentos nas mãos do Senhor, é Deus que é a fonte que sustenta a nossa vida. Portanto, esse é um princípio que nos convida a depender exclusivamente de Deus e a confiar na sua provisão, e Deus fará a provisão que você precisa, e esqueça qual é o meio que Deus vai usar, porque Deus pode usar qualquer meio. Apenas olhe para a fonte e saiba que Deus pode prover, e que Ele proverá, porque Ele é o Deus da provisão, Ele é o nosso socorro
Seja o socorro na vida do... Pastor, eu queria tanto ajudar, mas eu não tenho nada. Você tem sim, você tem tudo, porque era isso que Elias trazia para a viúva. Elias não trazia nada em suas mãos, mas ao mesmo tempo ele trazia tudo, porque ele era servo do Senhor do universo, e como servo do Senhor do universo, pode ter certeza que Deus os socorrerá, Deus os susterá, Deus os livrará, Deus os abençoará, porque Ele é o Senhor do universo. Aquilo que Baal nunca pôde fazer é fichinha para Deus, porque Ele pode fazer com apenas uma palavra do seu poder. Queridas mães, nesta manhã, lembre disso. No seu desespero, Deus já proveu socorro antes que você peça. Lembre disso, na sua dificuldade, na sua crise, Deus vai prover o sustento, e Deus vai usar você, inclusive, para sustentar outras pessoas. Porque Deus é a fonte, nós somos apenas os baldes. Terceiro, Deus conduz a história por caminhos incompreensíveis, e não cabe a nós discordar, apenas obedecer. Eu fico imaginando qual a reação desses dois à ordem de Deus. Deus deu uma ordem para Elias e disse: Elias, vá a Sarepta, pior lugar da terra, para você ser sustentado por uma viúva. Qual a reação de Elias? Ele obedeceu. Deus vai lá e diz para a viúva, não sei como que Deus falou com ela, mas Deus diz para ela: você vai sustentar esse homem. Talvez nem disse antes, apenas ela era uma mulher disposta a ajudar, era uma pessoa que gostava de auxiliar os outros, e ouviu da própria boca de Elias: olha, Deus mandou você cuidar de mim durante os próximos anos. Imagina qual foi a reação dela. A história que a Bíblia nos conta é que os dois reagiram da única maneira que nós podemos, e que é legítimo que a gente reaja diante dos caminhos incompreensíveis que Deus escolhe para a nossa história. Eles reagiram obedecendo. Eles obedeceram. Elias obedeceu e foi para Sarepta. A viúva obedeceu e foi para casa cozinhar o restinho de farinha e o azeite, e trouxe para o homem de Deus. É muito difícil, e é realmente um passo de fé, quando Deus nos chama a fazer algo que é incompreensível para a nossa mente limitada. Como, por exemplo, pegar o pouquinho de recurso que eu tenho para ajudar uma outra pessoa. É incompreensível. Na nossa mente a gente pensa: mas Senhor, por que o Senhor está pedindo para eu fazer um negócio desse? Eu vou passar dificuldade. Mas a gente precisa entender que o nosso Deus é o Deus que faz caminhos no deserto. É o Deus que abre os mares. É o Deus que faz parar o sol. É o Deus que faz parar de chover durante 3 anos. E depois, através de uma pequena nuvem, como foi no dia que choveu, Elias disse: olha, vai para casa, porque eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Vai chover, porque Deus está mandando chuva. Esse é o Deus que acalma os ventos e as tempestades, como Jesus naquele barquinho no mar da Galileia. Esse é o Deus que faz todas as coisas. Esse é o Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem, você que ama a Deus. Portanto, obedeça-o, ainda que seja incompreensível. Ainda que seja incompreensível. Ah, quantas coisas incompreensíveis Deus pede de nós no meio das crises, não é mesmo? Quantas coisas incompreensíveis. Mas no meio da crise Deus nos ensina a obediência. No meio da crise Deus nos responde. Vamos ao quarto princípio espiritual. Nunca faltará. Nunca faltará, é a palavra de Deus para aquela viúva. E aí isso significa, entre outras palavras, é de Deus que provém o sustento para cada uma das nossas necessidades. A gente se ilude com algumas coisas. A gente acha que é o nosso trabalho, o nosso suor que põe o pão dentro de casa. E a gente se engana. Não, pastor, não, peraí, aí não. Porque eu sei quem é que deposita o meu salário na minha conta, eu sei de tudo isso. Se Deus não fizer com que o teu patrão te pague, você não vai receber. Se Deus não fizer com que aquele dinheiro, ele se mantenha e tenha um valor para te sustentar, teu dinheiro perde o valor no mesmo dia em que você recebe. Se Deus não te der a capacidade de administrar, nem ganhando muito você sustenta a sua casa. Então guarde bem esse princípio:
nunca faltará pão na sua casa. Isso é uma palavra de Deus, porque é de Deus que vem o sustento para cada um dos nossos dias. Senão não faria o menor sentido Jesus ter nos ordenado e ensinado a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por que nós pedimos o pão para Cristo? Já que é o nosso dinheiro, ganhado do nosso trabalho, depositado na nossa conta pelo nosso patrão, que nos dá condição de comprar o pão na padaria. Jesus nos manda orar assim para nos lembrar que não é o nosso suor, que não é o nosso trabalho, que não é o nosso patrão, que não é o dinheiro monetário que põe pão nas nossas mesas, mas é o Senhor. E nesses dias de tanta dificuldade, quanta gente viu-se diante de uma possibilidade de fome, e o Senhor sustentou, e Deus pôs pão na casa de gente que nem sequer está trabalhando, de gente que não tem salário, de gente que não tem sustento, mas o pão o Senhor colocou lá. Quantas mães nesta manhã estão gratas ao Senhor, porque não faltou o pão quando faltou emprego, quando faltou salário, quando faltou tudo, quando faltou amigos, quando faltou parente, mas não faltou o pão, porque Deus fez o pão chegar lá. E não vai faltar. Confia no Senhor e se alegre em Deus, porque o pão vem na mão do Senhor. Pão é algo abençoado. Eu gosto muito de cozinhar, não é segredo de ninguém, gosto de fazer coisas, especialmente com massas. Gosto de fazer pão, de fazer pizza, fazer essas coisas. E eu aprendi a amar pão com a minha mãe, que aprendeu com a mãe dela. Porque não poucas vezes, e eu venho de uma origem muito humilde, de famílias humildes, não poucas vezes a minha família foi sustentada com pão. Eu lembro quando era adolescente ainda, de um período em que minha mãe fazia pão, e eu tinha que vender o pão na cidade. Não antes de cilindrar 1000 vezes cada massa, e eu ficava rodando o cilindro, e eu ficava sempre me perguntando, por que ela tem que passar tantas vezes esse pão no cilindro? Nós fazíamos pão. E eu digo que pão é um negócio abençoado, por quê? Porque quando você põe a mão na massa do pão, Deus te abençoa de um jeito, é fantástico isso. Porque eu nunca voltei para casa com os pães. E eu tenho testemunho de gente que agora, no meio da crise, amigos próximos, com uma grande dificuldade, desempregado, começou a fazer pão. E agora no começo do ano eu estive na casa de um deles, ele disse: pastor, coisa abençoada é o pão. Nós estamos sendo sustentados aqui faz uns 7 meses na base do pão. A gente nem sabia fazer pão, começou a fazer, aprendeu uma receita, outra, e tudo que a gente faz a gente vende. Eu falei: sabe por quê? Porque pão é bênção. Não é o produto físico, não é disso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que é assim que Deus sustenta o seu povo. Deus não deixa faltar o pão. Deus abençoa o trigo, Deus abençoa o azeite, Deus abençoa o seu povo, porque quando nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós estamos declarando que nós dependemos do Senhor, e o Senhor é a fonte que sustenta a nossa vida. Ele sempre sustentou, e Ele vai sempre sustentar, e não tem algo mais simples do que um pão, e é através da simplicidade do pão que Deus sustenta a nossa vida. Como também, obviamente, da simplicidade do trabalho do pedreiro, na simplicidade do trabalho de uma faxineira, da simplicidade daquilo que a gente faz, é Deus que sustenta. Queridas mães, se alegrem no Senhor, porque nunca, Ele prometeu, nunca faltará pão na sua casa, não faltará na sua mesa. É Deus que sustenta. E aquela viúva e aquela mãe, principalmente mãe, ela viu a sua botija amanhecer todos os dias cheias de azeite. Ela viu os seus recipientes cheios de farinha, porque ela confiou no Senhor, e porque Deus fez esse milagre na vida dela. E eu tenho certeza, eu sou pai, e pai não consegue entender o que passa no coração de uma mãe, mas eu tento imaginar a felicidade de uma mãe, ao abrir as suas vasilhas, e ver que tem farinha, para fazer pão para os seus filhos. A felicidade de uma mãe de abrir a vasilha e ver que tem azeite. Não havia azeite
para ser exportado no porto. Não havia azeite para quem tinha muito dinheiro comprar, mas aquela viúva pobre, necessitada, frágil, tinha azeite, porque Deus provia azeite. E eu fico tentando imaginar que nos primeiros dias isso deve ter sido tão fantástico, porque eu fico imaginando que se fosse eu, filho dela, eu ia chegar todo dia, abrir só para ver se estava lá mesmo, e quando eu visse aquele negócio cheio de farinha, não tinha como não sorrir, ainda que você talvez tentasse esconder o sorriso, mas olhar para essa provisão é algo fantástico, é bênção de Deus. Deus supre as nossas necessidades, porque é Ele o provedor do pão. Deus dá o pão para sustentar a sua vida. Princípio espiritual: não duvide de Deus, mas dependa, confie, mas principalmente se alegre com a provisão de Deus. Quinto princípio espiritual: a vida dessa mulher sempre foi sofrida. Ela já tinha enfrentado a morte uma vez, porque ela perdeu seu marido, mas agora, de repente, Deus estava sustentando, no meio de uma crise. Aparentemente as coisas estavam indo muito bem, o profeta de Deus estava morando dentro da casa dela, Deus estava sustentando a farinha, sustentando o azeite, e já se iam lá 1 ano, 2 anos, e eles estavam bem. E aí o filho fica doente, e não apenas fica doente, mas vem a morrer. E aquela mulher então é provada de uma forma inimaginável, porque a dor de perder um filho é terrível, mas a dor de uma mãe perder o filho, eu acredito que é incomparavelmente maior do que qualquer dor que qualquer um de nós pudesse sentir. E quando isso acontece, ela entra em desespero e ela chega para Elias e fala assim: Deus te revelou o meu passado? É isso que ela quis dizer com essa frase. Olha, você veio aqui e Deus te mostrou as coisas que eu fiz lá no meu passado, a minha iniquidade, e agora Deus veio se vingar e tirou a vida do meu filho. É isso que está acontecendo? Veja como a gente precisa da graça de Deus. Essa mulher agora, ela está passando pelo processo mais importante da vida, muito mais importante do que ver o pão e o azeite nos nossos recipientes, o pão de Deus. Mais importante do que isso é ver a graça de Deus. E aqui, quando ela faz essa declaração, ela deixa claro que ela era consumida pela culpa. Havia uma culpa guardada no coração dela, e cada uma das crises pelas quais ela passava, ela lembrava da sua iniquidade e pensava: é Deus me castigando. E nesse momento foi maior do que ela não conseguiu guardar isso para si, e ela chega para o profeta e fala assim: isso é por causa da iniquidade do meu passado. Quantas pessoas hoje vivem desse jeito? Cada crise que passa, elas voltam um filme, e elas voltam no tempo e ficam lembrando de cada uma das coisas iníquas que ela fez. São consumidas pela culpa, são consumidas pelo temor, pelo medo de que Deus em algum momento vai passar a régua e fazer a conta. Mas o que nós aprendemos nesse texto, e é como Deus choca aquela mulher, é que Deus devolve a vida para mostrar para ela: não é isso. Porque Deus provê para a vida dela, e eu disse para vocês que o maior milagre está no verso 24, Deus provê graça salvadora para ela. Mas essa lição, ela só aprende no meio desse drama terrível. E a lição é que o mesmo Deus que dá pão, é o Deus que dá vida e salvação. Esse é o quinto princípio espiritual. O mesmo Deus que põe pão na sua mesa, Ele põe graça no seu coração. O mesmo Deus que põe pão na sua mesa, Ele põe vida na sua alma. O mesmo Deus que põe pão na sua mesa, Ele põe o seu nome escrito no livro da vida e te abençoa. Queridas mães, nesta manhã eu quero que você guarde isso: o Deus que põe pão na sua mesa é o Deus que salva o seu filho, é o Deus que salva a sua alma. É por isso que nós precisamos gastar mais tempo de joelhos diante de Deus do que contemplando a face dos nossos filhos. Embora os amemos, embora nós tenhamos toda a alegria e todo o prazer de ver os nossos filhos indo bem, mas o que garante a vida dos nossos filhos é o Senhor. O que garante uma bênção de Deus não é a minha justiça, mas a justiça de Cristo. Por isso não é por merecimento, mas é por causa da graça.
Isso é tão importante, e a gente fala tanto disso, e sempre precisa falar de novo. Aquela mulher sofria com a culpa, porque ela não tinha ouvido falar ainda de um Deus gracioso. Um Deus que lá no passado tinha prometido que um Messias, um Cordeiro viria para oferecer-se em nosso lugar, para pagar a dívida dos nossos pecados. E que crendo nele eu não preciso viver mais assolapado, achatado, arruinado por causa da minha culpa, das coisas erradas que eu fiz, mas eu posso olhar para frente, confiar no Messias, confiar na graça salvadora e saber que Deus nunca mais se lembrará dos meus pecados. E se eu passo por uma dificuldade, eu não passo porque Deus está me castigando, mas eu passo porque Deus está provando, e Deus está confirmando, e Deus está fortalecendo a minha fé. Você está passando por lutas, por tribulações hoje, lembra, o Deus que dá pão, Ele dá vida, e não apenas vida aqui, mas Ele dá vida eterna. Você acha mesmo que algumas coisas do seu passado vão impedir Deus de te abençoar? Deus pagou a nossa dívida. Você que crê em Cristo Jesus, Deus limpou o nosso nome na glória, porque Ele nos justificou através de Cristo Jesus. Ele nos deu vida, muito mais do que o pão que Ele põe sobre a nossa mesa. Ele colocou o nosso nome na glória. Aquela viúva estava prestes a desfrutar não apenas de pão e azeite e farinha, mas ela estava prestes a desfrutar de salvação, de graça salvadora, porque o Deus que põe o pão é o mesmo Deus que sustenta e dá vida. E crendo nesse Deus, Elias foi orar, e o texto aparece a oração de Elias, ele aparece de uma forma bem resumida. Elias pede: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando o seu filho. Elias vai diante de Deus: Senhor, será que o Senhor vai afligir essa mulher até com a morte do filho dela? E não conformado com isso, Elias se estende sobre o corpo daquele menino e ora e fala: Senhor, faz a alma desse menino voltar. Elias está pedindo não apenas pela ressurreição, algo que nunca tinha acontecido, portanto é um pedido inédito, mas Elias está pedindo que Deus mostre para aquela mulher que Ele não é um Deus rancoroso, vingativo, mas que Deus mostre para aquela mulher a sua graça, o seu favor, o seu amor. E quando aquele menino recebe de novo a sua alma, porque Deus fez isso, o verso 21 diz: o Senhor atendeu a voz de Elias, ou seja, o Senhor atendeu a oração de Elias. Quando a alma daquele menino volta, Elias desce do quarto e leva o menino até a mãe. E aí de novo, e eu quero que você guarde isso, se a gente, e eu acredito que aquela mãe também, já ficava alegre de ver a farinha e o azeite todo dia, enchendo as suas vasilhas, imagine a alegria de ver o seu filho vivo. E quando ela viu o seu filho vivo, ela não teve dúvida. Não é Baal o Deus da verdade, não é Baal o Senhor da história, mas o Deus desse profeta é vivo e verdadeiro. Esse homem de fato é um homem de Deus. Veja que até aquele momento Deus já tinha feito milagres na vida daquela mulher, mas ainda faltava alguma coisa. Mas agora é como se os olhos dela se abrissem, a culpa saiu de sobre sua cabeça, porque se Deus trouxe o filho de volta, então Deus não estava zangado com ela. Se Deus ressuscitou o filho dela, muito pelo contrário, Deus estava feliz com ela, porque este é um presente de um Deus feliz, devolver a vida a um filho. E aquele menino ressurgiu, e aquela mulher foi salva, porque ela passou a crer nas verdades ditas pelo homem de Deus, as verdades do Senhor. E nós aprendemos então um sexto princípio: Deus usa as piores crises para ensinar as maiores verdades. Deus usa as piores crises para nos ensinar as maiores verdades, que não são fáceis de ser aprendidas. Se fossem fáceis de ser aprendidas, a gente aprendia em qualquer tempo. Mas as verdades mais preciosas, elas só são aprendidas no meio do fogo da provação, no meio da crise. E aí eu já ouvi vários testemunhos no meio dessa crise que nós estamos vivendo, de gente que voltou a valorizar a família,
de gente que voltou a valorizar a saúde física, mas principalmente de gente que redescobriu o culto doméstico, descobriu a dependência de Deus, passou a confiar e a crer em Jesus Cristo, porque no meio da crise não achou em lugar nenhum um porto seguro para se atracar, exceto em Deus. Por isso as igrejas, elas cresceram no meio da crise, não diminuíram, porque as pessoas estão sedentas de um Deus que as socorra no meio da crise. Eu tenho certeza que muitas mães viram o milagre de Deus acontecendo em suas casas, e se você é uma delas, veja, perceba que o maior milagre não é o sustento do pão, mas o maior milagre é o sustento da alma, com a graça salvadora de Jesus, porque esse Deus nos assiste, desde o princípio, e esse Deus assiste mães, e transforma o coração delas, para que elas o amem, e para que elas eduquem os seus filhos, também amando ao Senhor. Nesta manhã eu quero concluir estes princípios com você, chamando cada uma de vocês, queridas mães, para o entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. O que Deus está dizendo através de cada um desses princípios é: eu sou o Deus providente, e no meio da crise eu não abandono vocês. Especialmente vocês, mães, que parecem sentir mais, que parecem sofrer mais. Deus sempre as sustentou e continuará sustentando-as. Então, lembre disso, quando você nem pediu por socorro, Deus já está deslocando o socorro de longe para alcançar você. Lembre-se disso, Deus usará pessoas que você não imagina para cuidar de você, e Deus vai te usar para cuidar de pessoas, mesmo que você não se ache suficiente para fazer isso. Lembre que Deus, Ele muda muitas vezes a forma de nos sustentar, para que os nossos olhos não fiquem no balde, mas os nossos olhos se voltem para a fonte, que é o Senhor. A gente precisa aprender isso, e é no meio da crise que a gente aprende. Nós temos que colocar os olhos em Deus, esperar das mãos do Senhor. Lembre que Deus conduz a história, muitas vezes por caminhos incompreensíveis, mas não cabe a nós discordar. Quando Deus me chama para ser o sustento e o socorro de alguém, eu devo ir lá e fazer o que Deus pediu de mim, sem medo de que falte farinha ou azeite na nossa botija, porque o Deus que nos sustenta, Ele também nos usa para sustentar outras pessoas. Lembre-se, nunca faltará pão na sua casa, porque quem nos dá o pão é o Senhor. Os agentes humanos são apenas agentes para que Deus cumpra a sua promessa, mas não vai faltar pão na sua casa. Se alegre com a farinha na botija, se alegre com o azeite na botija. O Deus que dá o pão é o Deus que dá a vida. O que é mais difícil para Deus? Colocar um pão na sua mesa ou devolver a vida de um filho morto? Lembra, não há impossíveis para Deus. E se eu sei que há algumas lições que pessoas e grupos guardam com especial cuidado, eu posso dizer que essa declaração é a declaração que mora no coração das mães: não há impossíveis para Deus. Porque muitas vezes os nossos filhos, eles nos chamam a esse desafio, o desafio do impossível, mas o nosso Deus é maior, e para Ele não há impossíveis. E por último, Deus usa as crises mais difíceis para nos ensinar as lições mais extraordinárias, as melhores lições. Queridas mães, que Deus as abençoe muito nesta manhã, e eu quero orar e pedir a Deus uma bênção especial sobre a vida de vocês. Mas antes dessa oração final, nós vamos ter uma homenagem feita pelas crianças da nossa igreja, vai ser transmitida agora pela internet, para completar aí esta mensagem e trazer esse afago de Deus para o coração de vocês. Temos a homenagem feita também pelos adolescentes, são 3, fiquem aí sentadinhas, se preparem aí emocionalmente, porque completando aquilo que Deus nos falou nesta manhã, tem essa mensagem de carinho dos filhos de vocês, que vai ser transmitido agora. No final dessa transmissão eu quero orar com vocês, queridas mães, e orar também pedindo a bênção do Senhor, para que esta mensagem desta manhã fique gravada no nosso coração. Deus usou esta mãe lá de Sarepta para nos ensinar uma história
de provisão em tempos de crise. E como nós precisamos desses princípios, dessa história para os nossos dias. Vamos orar, encerrando essa manhã e pedindo a bênção de Deus sobre a vida das nossas queridas mães e sobre todos nós. Ó Deus bendito, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz saber uma vez mais que o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus que nos sustenta, que o Senhor é o Deus que tem sustentado a vida das mães, muitas vezes, ó Deus, ansiosas por causa de seus filhos e pelas circunstâncias pelas quais nós passamos, mas é do Senhor que vem o socorro, é do Senhor que vem o sustento, é do Senhor que vem a graça salvadora, é do Senhor que vem, ó Deus, o aprendizado e o amadurecimento. Por isso, nesta manhã, ó Deus, te louvamos pela vida de cada uma das mães desta igreja e todas as demais mães, ó Deus, espalhadas sobre este mundo. Obrigado, ó Deus, pela maneira como o Senhor tem colocado no coração de cada uma delas um amor especial por seus filhos. Mas junto com esse amor, ó Deus, que principalmente esteja, ó Pai, a graça salvadora do Senhor, conhecida, ó Deus, por cada uma das mães e também, ó Deus, compartilhada por elas. Que assim seja, ó Deus, não apenas na vida das mães da nossa igreja, mas de todas as outras. Que o Senhor, como se mostrou gracioso, ó Deus, e poderoso provedor para aquela mãe em Sarepta, que o Senhor também seja assim e, ó Deus, mostre esse teu poder na vida de cada mãe. Pedimos, ó Deus, pelos filhos, pedimos pela vida, pela esperança, pedimos, ó Deus, pelo guardar constante do Senhor sobre a vida deles. Pedimos, ó Deus, por cada um de nós, colocamos diante do Senhor nossas necessidades e suplicamos que o Senhor, como, ó Deus, foi provedor na vida de Elias também, sustentando, ó Deus, e usando-o para ser, ó Pai, a voz do Senhor, falando ao coração daquela mulher, que o Senhor também, ó Deus, nos sustente dia a dia e nos use como usou Elias também, ó Deus, para ser fonte de sustento e, ó Deus, de anunciação da verdade e da graça salvadora do Senhor à vida de outras pessoas. Portanto, ó Pai, abençoe de uma forma muito especial cada uma das nossas famílias. Ajude-nos, ó Deus, a valorizar as mães, ó Deus, não apenas um dia no ano, mas todos os dias, ó Deus, lembrando que o Senhor nos abençoa através da vida delas. E que assim, ó Deus, o Senhor conceda vitória a cada um de nós. E que o Senhor, ó Deus, nos ajude a atravessar esta crise, lembrando e conhecendo sempre que só há um Deus vivo e verdadeiro, e é o Senhor, e é ao Senhor que devemos toda adoração, todo culto, e devemos, ó Deus, toda obediência. Assim, ó Deus, encerramos esse momento de culto nesta manhã, e suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.